E hoje, pessoal, eu tenho uma mensagem e eu quero que você preste bastante atenção, porque é uma mensagem de alerta. Vai ter uma parte bonita no final? Vai. Mas até chegar nessa parte, vai ter bastante confronto do Evangelho conosco. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: bom dia, estou com raiva da minha mulher. Você tá do lado dela aí, você está com raiva dele, irmão, agora é hora de fazer as pazes. Bom dia. Diga para ele assim: vai ser bênção. Agora pode falar com ele assim: se prepare. Prepare o lombo, que o chicote vai estar lá. O tema da mensagem é efeito bumerangue. Não é a mensagem que o pastor Antônio Júnior está pregando agora. Essa mensagem Deus me deu já tem uns 2 anos. E já preguei essa mensagem em Suzano, não com tanto referências que nós vamos fazer aqui hoje, que Deus mudou um pouquinho. Mas o tema da mensagem é efeito bumerangue. Coloca para mim aí, Diogo, na tela. Para quem não sabe o que é bumerangue, está vendo ali? Olha na tela lá. Aquilo ali é um bumerangue, que muitos tentam patentear esse bumerangue, né, o seu feito, mas ele é um esporte que já está crescendo no mundo todo. É aquele que você joga. Quem já viu isso aqui? Quem já viu? Você jogou, ele volta. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, atenção, isso também o quê? Meu irmão, a semeadura, a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. A gente às vezes esquece que isso aqui vale para tudo, tanto para os atos bons, quanto para os atos ruins. E tem gente que a vida toda está plantando sementes ruins. É aquela pessoa que a vida toda é metida à besta. Quando eu falo metida à besta, é aquela pessoa que não gosta de se misturar com ninguém. Ela olha para as pessoas assim. Ela olha para as pessoas assim. Eu fui uma vez fazer uma visita em Suzano, e aí uma pessoa foi me apresentar para uma pessoa da família, né? E aí, sabe aquele dia que a pessoa vem e te pega desprevenido, né? Eu estava de boné, uma camisa regata assim, uma camisa assim, regata não, camisa gola polo, de manga assim e tal, e boné e calça e tal, um tênis lá. E aí o rapaz falou assim, com a pessoa: ó, tudo bem? Estende a mão, esse aqui é o meu pastor. Ela fez assim: quê? Esse menino aí, desse jeito, com boné. Aí eu olhei para ela, fiz assim, ó: sim. Tem gente que é assim, a vida toda plantando orgulho, a vida toda plantando desprezo, porque a pessoa da família tem menos condições, ou aquela pessoa que foi uma pessoa que errou muito, e que hoje precisa de um amparo, de uma ajuda, e a pessoa não esquece. Se você planta arroz, você vai colher arroz, irmão. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Você não planta arroz e colhe melancia. Não tem como. E aí você vai falar para mim: pastor, o que o senhor quer que a gente entenda? É que a conta chega. Se você não raciocinou, o pastor vai lhe falar assim: o que nós estamos vivendo hoje é uma semente que foi plantada há tempos atrás. Por exemplo, quem hoje é formado e trabalha na área que formou, você teve que plantar a semente no seu estudo para você poder colher hoje. E assim nós vamos, meu irmão. Nós temos que guardar isso. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro: a semeadura, a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. E eu garanto para você, olha, Obadias versículo 15, vamos lá. Qual é o capítulo? Não, só um capítulo, então é Obadias versículo 15 aí, por favor. Abra, por favor, em Obadias, versículo de número 15, por favor. Então, gente, para com esse negócio de ficar dando calote nos outros, de ficar pisando nos outros, porque a conta chega. A conta chega. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que o homem planta, colhe. E é assim para sempre, pessoal, enquanto você não fizer algo. Pastor, tem algo a fazer? Porque, pastor, se eu for colher tudo de errado que eu já fiz, eu estou lascado. Tem. Daqui a pouco eu te falo o que tem que fazer. Mas o primeiro é só o pastor mostrando para você. Olha Obadias versículo 15 aí, é só um capítulo. Então olha o versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Atenção agora, ó: como tu fizeste
assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua o quê? Você notou que coisa séria é essa aqui? Irmão, não fica plantando semente ruim, não. Eu falo sempre, eu conheço uma história de uma pessoa, essa pessoa, graças a Deus, depois se acertou. Mas era uma pessoa, era um policial, chegou a uma patente muito alta como policial, para a cidade de Minas Gerais. Era um camarada que onde ele chegava todo mundo respeitava. Era um camarada de postura, camarada bonito, corpo atlético, né? Porque fazia ali os exercícios ali da academia de polícia. E casou com a mulher, tudo direitinho dentro da igreja, e papapá. E aí o que ele fez? Naquelas idas e vindas, de dar um pulinho fora da igreja, que eu estou fora da igreja, eu estou bem, ele conheceu a novinha. O que ele fez? Largou a veinha, a mulher, e foi ficar com a veinha, com a novinha. Pouco tempo depois, esse camarada tem uma parada cardíaca. E junto com a parada cardíaca, ele teve um AVC. Eu fui visitar esse rapaz no hospital, esse senhor no hospital. E eu mesmo cheguei a falar assim, rapaz, esse aí é só Deus mesmo. Tubo, todo paralisado. Deus abençoou, ele conseguiu recuperar, e a novinha foi, ó. Sabe, estilo Romário? É assim mesmo. E aí você vai me falar, ele na cama, quem teve que ir lá para poder tratar dele? Trocar a fralda dele. Olha para o pastor, você toma cuidado, irmão. Você toma muito cuidado. Você pisa, uma hora vai acontecer de você ser pisado. É a lei da vida. Esse negócio de tratar os outros com a cabeça aí, sabe, achar que você é melhor que eu. Para com isso, irmão. É igual a pessoa, quando chega na igreja e ela fala, se não fosse eu nessa igreja, quem seria essa igreja? Mas você é Jesus, você é Deus, você é o Senhor da igreja? Você toma cuidado. A vida é assim, meu irmão, ó. Tem hora que você pode estar aqui, tem hora que a história muda, você está em cima. Pastor, o senhor está querendo dizer, toma cuidado com a sua plantação. E é para tudo. Vamos lá em Gênesis 22, 1. E aí, sabe o que ele fez? A ficha dele caiu, ele pediu perdão para a mulher dele, ela perdoou. E eu lembro que estava um culto lá na igreja, lá, rapaz, de Patinga, cheia a igreja. E aí ele chegou, passou, sem falar com o pastor, ficou na frente, gente, eu estou aqui pedindo perdão para todo mundo. Pediu perdão para todo mundo. Foi lá e falou, pastor, o senhor faz de novo o meu casamento com a veinha? Aí o pastor falou, eu faço. E a veinha cuidou dele até poucos dias. O ano passado ele veio a óbito, morreu. Mas morreu já com a vida acertada. Gente, como diz o ditado, aqui se faz. Tem gente que acha que não. Acontece sim. Acontece. Só tem uma maneira de você anular os feitos errados. De você não deixar a semente errada nascer. Vamos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque o seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Até agora você está conseguindo entender a dor que o Abraão estava sentindo, gente, sim ou não? Seja sincero, sim ou não, igreja? Acho que o pior sentimento para uma pessoa, para aquela pessoa que tem filho, é ver o filho passando por alguma luta. Imagina um menino inocente, sem saber o que está acontecendo. Os historiadores dizem, eu não sou teólogo não, mas que ele já era um molecote, já era um menino que já entendia, já poderia até ajudar o pai ali nas coisas, e ele levando o filho ali no jumento, e imagina a cabeça de Abraão. Pastor, o senhor está dizendo para mim que para o Abraão sofrer isso, ele teve que plantar uma semente antes? Sim. A lei da vida não tem como, gente. Em muitos casos, eu não estou falando que são todos não, em muitos casos, a pessoa que está sofrendo hoje, foi uma semente errada que ela plantou ontem, ou há anos atrás. Não fica triste com o que o pastor vai lhe falar, tem jeito de mudar? Tem, eu já falo daqui a pouco. Mas o sofrimento de Abraão, os estudiosos dizem, que seria uma visão do que Deus faria com o filho, sim, ao ponto de vista espiritual, sim, eu entendo, mas humano eu vou te mostrar daqui a pouco porque Deus estava permitindo isso acontecer com ele. Ao terceiro dia,
levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo seguinte: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Para mim agora é a parte que mais é pesada, é essa. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina agora a cabeça de Abraão. Quem é pai aí sabe, quem é mãe sabe o que eu estou falando aqui. Gente, eu já vi a minha mãe, vou falar, brigando dentro da cadeia com preço por causa do meu irmão lá dentro. Pastor, sua mãe é doida? Já vi. Meu irmão foi preso com 18 anos na época, e tinha um camarada lá que era o mais velho de cadeia, começou a extorquir meu irmão. E para o meu irmão não morrer, minha mãe dava dinheiro para aquele cara. Aí teve um dia que a minha mãe se zangou tanto com aquilo ali, que eu lembro, tá, a gente estava na visita. Minha mãe saiu do lugar onde a gente estava e falou assim: quem é você? Você pensa que você é quem, rapaz? Para fazer isso com meu filho? Ele está aqui, mas ele tem mãe, ele tem parente, viu? Toma cuidado desse jeito. Tempos depois, meu irmão continuou pagando pena, já tinha, 7, 8 anos preso. Quem é que cai lá dentro da cadeia? Esse cara. Só que ali meu irmão já estava por cima. Não morreu foi porque Deus não deixou. A lei da vida é assim, irmão. O seu funcionário hoje pode ser o seu patrão amanhã. E eu não estou jogando piada para ninguém aqui não. É assim, é efeito bumerangue. O Abraão tinha lançado há um tempo atrás, eu vou te mostrar já já, o bumerangue. E o bumerangue voltou para ele. É assim, lançou. Se você tem muita força, ele vai longe, mas volta. É assim que funciona. E agora, ó, e disse Abraão: Deus proverá para ti o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Atenção, versículo seguinte: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Só isso basta. Olha para o pastor. E o sofrimento do Abraão continuou até Deus falar com ele: para, agora eu já entendi, Abraão. Mas por que isso aconteceu com Abraão? Volta no capítulo 21 aí, por favor. Olha o capítulo 21 aí, versículo 14. Ó. Por que aconteceu aquilo ali? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Que horas que o Abraão levantou para ir levar o Isaque para sacrificar? De tarde ou de madrugada? Olha os detalhes, olha esse episódio agora. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, aquela mulher que ele tinha deitado e tinha um filho com ela. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de quê, igreja? Olha para o pastor aqui, olha para o pastor. Ele pegou a mulher, pegou o filho que era dele, deu para a mulher um pouquinho de água, um pedacinho de pão, e mandou eles para onde? Para o deserto. Olha para o pastor. Mandou para ela viver ou para ela morrer? Você está entendendo por que ele sentiu a mesma dor agora? Continua, versículo 15. Ó. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Atenção agora. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e o quê? A Agar aqui chorava, porque ela sabia que aos olhos humanos o menino ia viver ou morrer. A mesma dor que a Agar estava sentindo é a dor que Abraão sentiu agora há pouco. Tempos depois. Gente, não tem como entender diferente. Toma cuidado com esse negócio de falar assim: eu ganho mais do que você, foi eu que se não fosse eu. Isso eu estou falando com você, isso aqui serve para todo mundo, até para pastor, irmão, que se sente o rei como diz a minha mãe, a última Coca-Cola do deserto, que pode pisar nos outros. Não, eu sou, você tem que parar com isso, porque o seu obreiro hoje pode ser o seu pastor amanhã, e se ele não tiver temor de Deus, ele acaba com o seu ministério. Gente, não tem outra coisa, a gente tem que entender dessa maneira. O Abraão estava sofrendo algo que de uma certa maneira ele fez alguém sofrer. E a Bíblia está repleta de casos assim. Vamos lá em Gênesis 29. Por favor. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Esse negócio de ficar, derrubando os outros no trabalho, vai chegar a sua hora, irmão. Você pode ter certeza, eu garanto para você, a não ser que você faça o que a gente vai falar daqui a pouco, que tem um jeito de mudar isso aí, tem. Daqui a pouco eu te falo. Mas se não, você pode se preparar, porque é isso aí mesmo, vai acontecer. Olha Gênesis 29, versículo 16, por favor. E Labão tinha 2 filhas.
O nome da mais velha era Lia, ou Leia, como algumas traduções aí dizem, né? E o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros. Essa mulher, ela tinha um problema nos olhos. E naquele tempo, não estou aqui querendo ficar contando, ensinando doutrina para você, mas naquele tempo não era comum isso acontecer. Hoje acontece, tem cirurgia e consegue resolver ali, colocar 100%. Quando não tem cirurgia, tem oração. Até o caso daquela menina do interior mesmo de São Paulo, que foi no culto lá do missionário, o missionário orou, os olhos dela voltaram. Acontece, mas naquele tempo não. Olha o que tinha, ó. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel. E disse, 7 anos te servirei por Raquel. Falou para Labão, tua filha menor. Atenção agora. Versículo seguinte, amigo. Então disse Labão, melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Versículo seguinte. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. Atenção agora. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Atenção agora. Então reuniu Labão a todos os homens que daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó. E Jacó o que, igreja? Olha para o pastor. O Labão deu para o Jacó o que o Jacó pediu? O Jacó foi enganado ou não foi? Por quê? Efeito o quê? Efeito o quê, igreja? Bumerangue. Vou te mostrar agora que o Jacó, há uns momentos atrás, ele também enganou. Olha Gênesis 27, volta lá. Versículo 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse e abençoei, e ele será o quê? O Isaque aqui falando com o Esaú, que não podia dar para ele a bênção da primogenitura, porque alguém se vestiu e o enganou e recebeu a bênção. Olha, tempos depois, quem era que estava sendo enganado? O Jacó. Olha para o pastor, efeito o que, igreja? É assim, gente. Não fica triste com o que o pastor vai falar, não. Muda de vida. Para de plantar semente errada. Isso é para tudo, gente. Eu gosto de sempre falar isso aí. Se você é a pessoa que faz o bem, sem olhar a quem, no dia que você precisar, alguém vai estender a mão para fazer para você. Só que para todo mundo, só cresce na vida pisando nos outros, irmão. E é bravão, e que tudo tem que ser do jeito. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho um pouquinho de receio com a pessoa que vive assim, irmão. Porque na hora que você vai precisar, ela vai pisar em você também. Mas a conta chega. Olha Mateus, capítulo 7, versículo 2. Até agora, estamos entendendo ou não, gente? Sim ou não, gente? É o efeito bumerangue. Mateus capítulo 7, versículo de número 2. Vocês lembram aquele caso que eu contei para vocês? Eu já contei um caso aqui. Num determinado local, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, quero falar com o senhor. Foi na terça-feira isso. Então, estou na igreja. Estou na igreja, estou, vem aqui. Aí o rapaz chegou lá e falou comigo assim, pastor, a mensagem que o senhor pregou domingo falou muito ao meu coração. Eu preciso acertar com a minha esposa. Falei, como assim? Pastor, eu traí a minha esposa com poucos dias de casado. Mas nunca mais fiz, pastor. Me senti horrível. Sabe? É aquela pessoa que eu tinha contato antes do casamento, aí casei com a minha esposa, aí continuei tendo contato e caí, pastor. Pastor, minha vida está toda amarrada, tanto a minha quanto dela, o nosso casamento não vai, pastor, aquela loucura toda, já estava casado há anos. Naquele dia eu estava na unção do Espírito Santo, meu irmão, que na hora eu falei com ele assim, amigo, vai lá falar com a sua mulher, mas ela também tem algo para poder te contar. Aí ele bateu na mesa assim e falou, o quê? Se sentiu bravão, né? Ah, quer dizer então que aqui você berra, aqui você não vai berrar não, cabrito. Vai berrar lá. Falei, amigo, quer dizer então que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Falei com ele assim, não, nunca conversei com a sua mulher, irmão, diante de Deus está aqui, nem nunca cumprimentei a sua mulher, mas vai lá para falar com ela que ela tem algo para falar contigo. Aí ele sentou na cama, naquela terça-feira, meu bem, eu quero conversar com você. Ela falou assim, o que foi? Olha, aquela mensagem que o pastor pregou domingo mexeu muito comigo. E olha, eu tenho que te falar, com 30 dias de casado, eu traí você, estou te pedindo perdão. Aí ela falou assim para ele, foi bom você ter me falado, porque eu também te traí mês passado. Olha para o pastor aqui, se acertaram, estão vivendo bem hoje. Efeito bumerangue, irmão. Aqui se faz, aqui se paga. Você toma cuidado com esse negócio de, você foi lá no terreiro fazer macumba para os outros, irmão.
para poder destruir aquele casal. Você está vivendo uma luta hoje no seu casamento. Nada é à toa, irmão. Não tem. É aquele negócio que ficava, sabe? Quando era solteiro, beijava todo mundo. E hoje está passando um perrengue no casamento. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é à toa? Você acha que é o diabo. Tem coisa que o diabo, quando a pessoa fala assim, oh Deus, o diabo me enganou, o diabo olha para Deus e fala assim, eu não tenho culpa disso não, isso aí foi ele. Isso aí foi ele. Eu não tenho culpa nenhuma não. Deus, estou fora dessa aí, viu? Você não tem, meu irmão, não tem cabimento. É assim, como diz, a gente às vezes não percebe o tanto de asneira que tem saído da nossa boca, irmão. É muita asneira mesmo. Nós lemos Mateus 7,2, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a quem? Você entendeu o que Jesus acabou de dizer aqui? É isso, é a lei da vida, é efeito bumerangue. Pastor, já entendi, mas vou te dar mais um exemplo. Juízes capítulo 1, versículo 5. Estamos entendendo, gente? Eu sei que o que você está imaginando, algumas pessoas, em todas, fala, rapaz, se eu for colher tudo de ruim que eu plantei, eu estou lascado. Pois é. Eu pensei a mesma coisa também quando eu estava escrevendo essa mensagem. Estou falando para você diante do Espírito Santo de Deus. Ontem eu encontrei um casal de amigos, na verdade, 2 amigos e a esposa de um desses amigos que estão trabalhando agora em São Paulo aqui. Aí estava minha esposa, eu e tal, e aí eu encontrei com eles, aí ele estava falando, né, o tanto que eu era espoleta, irmão. Espoleta que eu falo era atentado mesmo. Um me conheceu desde quando a gente era da creche até formar no ensino médio. E ele falava, rapaz, isso era terrível. Não dá nem para acreditar que hoje você é pregador do Evangelho. Falei com ele, dá sim, Jesus mudou minha vida. Gente, esse negócio de querer ficar batendo nos outros, que dentro da empresa, tudo. Se o camarada colocou o copo fora do lugar, já é motivo de humilhar o camarada. Você toma cuidado, irmão. Esse negócio de ficar maltratando os outros, jogando na cara que ganha mais. Daqui a pouco a pessoa dá a volta por cima e está ganhando mais de você. E se não tem temor de Deus, vai te jogar para fora. É a lei da vida. Toma muito cuidado com isso, irmão. Juízes capítulo 1, versículo 5. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos perezeus. A Bíblia fala aqui que era um tempo que não tinha o rei ainda, era juiz. Começaram a lutar e acharam esse homem chamado Adoni-Bezeque. Acharam e começaram a lutar com eles. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no. E cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e do que, igreja? O que eles fizeram com o Adoni-Bezeque? Cortaram, pegaram ele, cortaram os dedos das mãos, os polegares da mão e de onde? Mas por que, pastor? É o efeito que, igreja? É o efeito bumerangue. Olha o que ele fazia com as pessoas, ó. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Olha para o pastor. O Adoni-Bezeque viveu o efeito o que, igreja? Olha para o pastor. Eu imagino a dor que esse camarada sentiu. Mas eu imagino quantas pessoas esse cara fez sofrer. Gente, até agora a gente está entendendo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem que mudar de vida. Hoje é Santa Ceia. Eu vou chegar aqui, mais aquele discurso mentiroso que todo mês eu faço. Aquele, aí sabe, começa a tremer. Não vou fazer isso. Primeira oportunidade que tem fora da igreja, faz. É que Deus é misericordioso, sabe, pastor? É que Deus é misericordioso. É mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Toma cuidado. Toma cuidado. Gente, você não paga nada para fazer o bem, para plantar boa semente, para tratar as pessoas com educação. Eu não estou querendo dizer que tem a hora que você tem que ter autoridade, e tem que ter. Vai chegar a hora que você vai ter que falar assim, ó, você toma vergonha, mas toma cuidado. Se falar na frente dos outros, você pode até ofender a pessoa. Toma cuidado, porque é assim que funciona. E aí você vai me falar, pastor, olha o resultado da colheita de Adoni-Bezeque aí, ó, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e que é a igreja. Você notou o que Jesus diz? Tudo que você quer
que os outros façam para você, você tem que fazer para eles. Pastor, eu já entendi perfeitamente. Gente, eu conheço um caso de um rapaz que era do mundo do crime e que fez muitas mães chorar. Do jeito que ele fazia com os outros, aconteceu com ele. Foi assassinado. E aí, a família própria falou assim, a gente não tem nem como falar nada, porque ele colheu o que ele plantou. Tem gente que tem muita força, joga o bumerangue, ele vai muito longe. Dependendo da situação, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Às vezes demora meses, às vezes demora anos, às vezes demora até uma década, 10, 2. Esse pessoal que fica metendo a mão no dinheiro dos outros aí, que é dinheiro para fazer hospital, é dinheiro para fazer não sei o que, o cara embolsa. Se ele não pagar aqui, ele paga no dia do juízo. E lá já não tem mais como se arrepender. Pastor, eu já entendi perfeitamente, o senhor já falou, eu já sei o que aconteceu, mas pastor, me ajuda, porque senão eu estou lascado, pastor. O tanto de coisa errada que eu já fiz, só existe uma solução. Romanos 8:1. Eu volto a dizer, irmão, esse negócio do camarada ficar tratando mal a equipe dele, seja na empresa, seja na igreja. O camarada vai chegar uma hora que ele vai ter que pagar por isso, irmão. Uma coisa, eu não estou falando que você tem que omitir a autoridade, não. Se está no seu direito, está certo, corrige. Mas faz igual a minha mãe. Você lembra quando ela falei sexta-feira, que ela passava o metiolate e soprava, só piorava, mas está tudo certo. Morde e assopra, irmão. O líder, eu tenho aprendido com os meus líderes, pastor Jaime missionário, até para poder bater, no bom sentido falando, corrige no amor, irmão. O amor constrange. Não estou falando que você tem que chegar para o seu filho lá e deixar ele fazer tudo que ele quer, não. Tem autoridade, eu não estou falando disso. Estou falando de você ficar plantando semente ruim, falando mal dos outros, descendo bambu, desejando mal, e fica olhando na internet e fala assim, colheu, é isso aí, é o que vão, que ele morreu. Aí tem até musiquinha, né? Morreu. Toma cuidado. Quem não tem teto de vidro, que atire o quê? Só existe uma solução. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em que, igreja? Cristo Jesus. Para aqueles que não andam segundo o que, igreja? A carne. Mas segundo o que? Meu irmão, só existe uma maneira de anular as sementes más que plantamos. É estando em Cristo. Pastor, mas aí fica muito fácil. Pastor, não, eu estou em Cristo, sou de Cristo hoje. Ah, é? Mas quem está em Cristo tem que fazer uma coisa. Mateus 3:8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Só existe uma maneira de anular a semente, é estando em Cristo. Mas pastor, eu já estou em Cristo, já aceitei. Então tem que fazer isso aqui. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Isso aqui tem que ser entendido, meu irmão, e tem que ser explicado. É Santa Ceia, gente. Para de plantar semente ruim. E é em tudo, pessoal, em tudo. É na vida conjugal, na vida familiar, meu irmão, é complicado, toma cuidado. Então, estando em Cristo, pastor, eu anulo a semente? Sim, se você fizer isso aí, ó. Produzir, pois, frutos, dignos de quê? A semente má, ela só vai ser anulada quando você está em Cristo, sim. Mas quando em Cristo você mostra fruto de arrependimento. O que é mostrar fruto de arrependimento? É aquela pessoa que chega aqui e fala assim, ai Deus, eu caí de novo, meu pai me perdoa. Aí primeira esquina que está ali, ela cai de novo. Ela se arrependeu? Não. Ela chegou aqui, ela pode até chorar diante de Deus, falar, Deus misericórdia, me perdoa. Ô meu pai, não quero mais. Encontrou com aquilo ali, não quero mais, eu já me arrependi. Isso aqui é demonstrar fruto de arrependimento. É você passar naquela situação que antes você passou e errou, e não errar mais. Eu não falo isso aqui, é como efeito de condenação, não é isso. Porque o evangelho, meu irmão, ele corrige aquele que ama. Se você entende o que o pastor está dizendo, existe solução. Você já plantou um monte de semente ruim, é estar em Cristo e apresentar frutos de arrependimento. Porque só assim Deus anula qualquer semente errada, má que estava plantada. O pastor hoje aqui, no nome de Jesus, está te dando uma bênção. Toda semente errada que foi plantada já foi destruída. E Deus hoje quer plantar semente de salvação, de cura e de libertação na tua vida. Mas muda, meu irmão. Se fez aquilo ali, não faz mais.
Eu tenho uma mensagem na minha cabeça que o pastor Jaime pregou há muitos anos atrás. Pecado é colocar a mão em panela quente, irmão. Como assim? Colocou, já tira, na hora você não aguenta. Oh, meu Deus, misericórdia. Pastor, quando é que eu vou demonstrar fruto de arrependimento? Segundo depois que você errou. E não faça mais. O fruto de arrependimento é esse. É aquela pessoa que roubava antes, hoje não rouba mais. Pode deixar 1 milhão na mão dela, que ela nem se sente, como que eu posso dizer, tentada, né? Quando você está liberto é assim. Você passa perto lá da corredor de bebidas, né? Você não passa assim, está amarrado em nome de Jesus, crê em Deus Pai, ai, sangue do Cordeiro, ai, não gosto nem de olhar, não gosto nem de olhar, não gosto nem de olhar. Você ainda não demonstrou fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento você passa, seu coração nem treme. Passa para lá, passa para cá, aí você vê alguém bebendo, você dá um conselho para a pessoa, é isso. Estar em Cristo é demonstrar fruto de arrependimento, é não voltar a fazer o que antes era feito. Então assim, Deus anula ou não anula qualquer tipo de semente? Você sabe por que Deus te trouxe aqui hoje, né? Você sabe para que Deus te trouxe aqui? Sabe ou não sabe? É para poder tirar todas as sementes más que trariam destruição para a sua vida. Não vai ter mais, pode ter certeza disso. E aí eu te mostro na prática que é assim que funciona. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que errou a vida toda, plantou semente a vida toda, mas que ela se arrependeu e demonstrou fruto de arrependimento. Não fez mais o que iria fazer. Vamos lá, Josué capítulo 2, versículo 1. Passou até aquela pessoa que matou uma outra pessoa, pagou lá na cadeia o que devia, pagou. Deus, se a pessoa se arrepender, sim. Claro que sim. Tem gente que a gente conhece como pregador do evangelho que era bandido antigamente, irmão. Mas bandido mesmo, daqueles bandidão mesmo, sabe? Não é aqueles meia colher não, pedreiro meia colher, como é que fala? Sei lá, bandido meia sola. Não, o cara era bandido mesmo, ficou preso e tudo mais. Se arrependeu, hoje é um grande homem de Deus, pregador do evangelho. Há casos de pessoas que estavam no homossexualismo, se arrependeu ali, pediu perdão, hoje tem família constituída. Existe sim, só que você tem que demonstrar fruto de arrependimento. Demonstrar fruto de arrependimento, eu volto a dizer, é você não fazer o que você fez de novo. Eu gosto de dizer assim, o cara foi lá e pisou a mulher, um exemplo, a mulher pisou na bola com o marido. E aí o amante fala com ela assim, ó, se você não ficar comigo, se você não voltar a ficar comigo, eu vou contar para todo mundo que você traiu o seu marido comigo. Aí ela chega no marido e diz, ai, perdão, porque eu errei. Ai, não, ela só contou porque ela teve uma ameaça. É a mesma coisa do cara quando se descobre que um pastor está na prática errada. Eu pergunto mesmo, irmão, eu falo, amigo, você está vindo aqui pedindo perdão? Tá bom, Deus perdoa, a gente perdoa. Mas ó, você está vindo contar porque alguém ameaçou, né? Senão você não iria contar. Tem que entender isso. Mas pastor, e se a pessoa contou, pediu perdão, não fez mais? Fruto de arrependimento. Olha Josué capítulo 2, versículo 1 aí, por favor. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, o que, igreja? Prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Olha para o pastor, eles não entraram para poder prostituir com a mulher, não é isso, gente. Eles entraram porque era normal naquela casa de prostituição entrar homem e sair homem. Para não desconfiar deles, eles ficaram ali, num lugar que tinha muito movimento de pessoas. Mas agora você vai entender o que o pastor está querendo dizer. Olha o versículo 2, ó. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda o que, igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Raabe era uma mulher que naquele tempo era prostituta. A prostituta se vende, sim ou não, gente? E eu te pergunto, essa mulher não poderia se vender mais uma vez? Vou te dar um exemplo, ó. Eu vou falar quem que é, mas se você me der um dinheiro, eu te falo quem que é. Ela poderia ou não poderia se vender? Sim ou não, igreja? Mas quando é que a semente má, que vai trazer o efeito bumerangue para a minha vida, quando é que essa semente, meu irmão, ela não vai ser colhida na minha vida? Quando eu me arrepender, sim ou não? Mas quando eu demonstrar fruto de quê? A Raabe agora você vai entender que ela
naquele plano todo que ela ouviu ali dentro, que provavelmente aqueles homens falaram com ela, aquele plano todo que ela ouviu, veio ou não veio o arrependimento, sim ou não? Só faltava agora ela demonstrar o fruto. O que ela fazia de errado era se vender. Para ela mostrar que ela se arrependeu, ela não podia agora se vender. É assim que funciona, gente. E Deus vai dar oportunidade para todo mundo se arrepender e demonstrar fruto de arrependimento. Olha o versículo seguinte, ó. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e diz: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde o que, igreja? Olha para o pastor. Ela demonstrou ou não demonstrou fruto de arrependimento? Poderia ou não poderia se vender mais uma vez? Mas ela se vendeu? Meu irmão, quando a pessoa quer mudar, ela muda mesmo. Esse negócio de falar assim, foi mais forte que eu, é o despiste do sem vergonha. Aí o diabo me enganou. Aí o que ele fez? Aí eu traí minha mulher. Não, você traiu porque você é sem vergonha. A Bíblia fala que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. O diabo não vai trazer picanha para aquele que é vegetariano. Ele vai trazer o que a pessoa gosta. Aquilo que já desejou na mente. E é isso, irmão. A pessoa... Eu estou falando isso e não estou aqui querendo eximir de erro, que eu já errei demais nessa vida, mas posso falar para você. Minha esposa está por aí afora, aí, tá lá com a criança no colo, está até treinando já. Mas eu sabe que eu estou falando aqui, o Espírito Santo testemunha, eu nunca traí minha esposa, nem por mensagem. E eu posso falar para você que eu deito e durmo tranquilo, não tem nada que me envergonha. Eu falo contigo, e todo mundo é tentado. Não tem uma pessoa que não é, irmão. Só que você errou. A Raabe plantou semente errada. Chegou a hora, Deus deu para ela a chance. E olha o versículo 9, por favor. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saireis do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Atenção, e que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima, nos céus, e embaixo de onde? Quem é que estava falando isso aqui, igreja? A Raabe. Ela estava falando, eu sei que tudo está acontecendo. Versículo seguinte, agora pois, jurai-me, peço-vos pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Atenção, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas do que, igreja? O último versículo por enquanto, versículo 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de que, igreja? Pronto, já foi jurado. A Raabe não se vendeu, ela demonstrou fruto de arrependimento, e todas as sementes más que estavam plantadas foram ou não foram anuladas, igreja? Sim ou não, igreja? Então eu te faço uma pergunta, não acabou ainda não. Você está disposto a estar em Cristo e demonstrar fruto de arrependimento ou não está? Sim ou não, igreja? Então está na hora. A semente está nascendo, irmão. Está nascendo. E vai chegar uma hora que isso volta. Não é inadmissível. Você já fez trabalho de macumba para poder destruir casal, irmão. E não se arrependeu? Eu, hein? Que isso? Não, é porque tem que respeitar, Deus é um só. Mas que Deus é esse que eu vou lá e dou para ele uma oferenda para destruir casamento? Isso é coisa boa? O próprio nome já fala, macumba. Se fosse coisa boa, era boa cumba. É verdade. Não, é tudo. É lógico que um Deus, nosso Deus é um Deus só. É lógico, mas que eu vou rezar ali, vou orar, vou oferecer um animal morto. Já foi o tempo para poder destruir. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui. Mas pastor, eu já me arrependi. Já se arrependeu? Já. Por que você não demonstra fruto de arrependimento? Pastor, demonstrei. Não é que tanta coisa está guardada dentro da sua casa. Tem até a roupa do terreiro lá, que você rodava.
Aí toda vez que olha para aquela foto lá, você está lembrando de tudo que aconteceu. Você não demonstrou fruto de arrependimento. Quando você demonstra fruto de arrependimento, você arranca tudo, irmão, pega, não dá para os outros, não, queima, joga, bota fogo ali. Você demonstrar fruto de arrependimento, por que guardar foto da ex? Por que deixar você ter o Facebook dos seus contatos? Quer dizer, você tem os contatos no seu Facebook de quando você fazia coisa errada. Você não demonstrou fruto de arrependimento, irmão? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, meu amigo, vou ser bem sincero para você, é melhor você ficar, com todo respeito, duro, vazio, do que você ter muito e ser precipitado à destruição. A semente nasce, o bumerangue está voltando. Eu falo sempre, quem demonstra fruto de arrependimento muda, exclui o número, apaga a foto, exclui, irmão, bloqueia, faz o que for, muda de número, quebra o chip e joga fora. Isso é demonstrar fruto de arrependimento. Errar, todo mundo erra, não tem nenhum que não erra, mas demonstrar fruto de arrependimento, a Raabe estava demonstrando. Josué 6,16, eu estou terminando, gente. E sucedeu o quê? Tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Atenção agora. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto esconderam os mensageiros que o que, igreja? Versículo 22, por favor. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Atenção agora. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém a cidade, e tudo quanto nela queimaram a fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25, por favor, e é o último versículo deste texto. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e também ao que, igreja? Família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Olha para mim, veio a condenação para ela, veio ou não? Veio? Não. Olha para o pastor, quem é que foi salvo? Ela e a toda a sua o quê? Porque ela decidiu se arrepender e demonstrar fruto de arrependimento. O bumerangue foi anulado. Sabe qual que é a bênção que Deus hoje está nos dando? Sim ou não? Não, né? Eu vou te falar. É lógico que você não sabe. Vou te falar agora. A bênção que Deus está nos dando hoje, sabe qual que é? É que nós hoje vamos nos arrepender e vamos demonstrar fruto de arrependimento. E a salvação vai ser nossa e da nossa casa, em nome de Jesus. Vai ser! Mas olha para o pastor aqui. O bumerangue volta. Não, pastor, foi só um beijinho só um... Só um beijinho, pastor. Tá parecendo que você está andando de cavalo? Quem anda de cavalo sabe o que eu estou falando. Vamos... Foi só um beijo. Não, pastor, foi só uma fotinha que eu enviei. Você traiu, amigo. Foi, pastor, você é viciado em pornografia, irmão. Isso é uma doença. Você está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda. Isso é doença, irmão. Você está precisando... Ai, pastor, é porque eu sou machão. É porque eu não... Não, você é endemoniado. Machão você não é, não, porque existe só macho e fêmea. Deus não cria macho demais e nem fêmea demais. É macho. Não é só macho demais. Eu fico... Rapaz, se arrepende, irmão. Demonstra fruto de arrependimento. Você tem até hoje filme pornográfico no seu computador, rapaz. Já quebra até seu computador, sai disso aí. Isso aí vai trazer problema para você. E estou falando como homem de Deus aqui. O bumerangue foi lançado. Mas se você entendeu o que o homem de Deus está falando, Deus se coloca na frente e segura esse bumerangue em nome de Jesus. Colossenses 3:24 eu termino. E a pessoa depois de velha, irmão, já está na época já de sério mesmo, de jogar dominó lá, irmão, de fazer crochê, e agora fica dando cabeçada na vida, irmão. Você toma cuidado, amigo, do jeito que você está, qualquer hora você pode partir, hein? E se você desviar, eu não vou fazer seu velório, não. Não vou mesmo.
Muda, irmão. O bumerangue está sendo lançado. Esse negócio de você ficar pisando nos outros, tudo de você é bater nos outros, tem prazer em bater nos outros, e tudo. O funcionário chega para falar para você. Respeito a gente tem, mas caramba, bater, irmão, ficar pisando nos outros, trata a sua nora com o maior desprezo, toma cuidado que ela que pode te limpar futuramente, hein? Você toma muito cuidado, hein? Ficar pisando do seu genro, pode ser ele que trata de você no futuro, hein? Fica nessa bobeira aí, irmão. Eu costumo dizer que o nosso Deus é especialista em transformar lixo em luxo. Ele faz isso. Agora, se Deus não condena, por que eu vou condenar alguém? Eu um tempo atrás estava fazendo um atendimento e eu falava assim para uma pessoa: você está vindo falar isso para mim mal da pessoa? Sim, é porque errou, tá bom. Então você, no lugar de Jesus, você tinha apedrejado aquela mulher. A gente não é Deus não, irmão, de ficar julgando os outros. Porque para mim tem que pagar. Ele vai pagar. A Bíblia fala que de Deus é a vingança, fica na sua. Mas, pelo amor de Deus, irmão, se arrependa e demonstre fruto de arrependimento. Eu termino aqui, 2 versículos. Sabendo, Colossenses 3:24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Atenção agora. Mas quem fizer agravo, receberá o quê? Que fizer. Pois não há acepção de quê? Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser cardeal, pode ser candidato a presidente, pode ser presidente, pode ser quem for. Se não se arrepender, o bumerangue volta. E aí, eu quero te dar uma boa notícia. Posso te dar ou não posso te dar? Por que você veio aqui hoje? É porque eu tenho convicção que Deus anulou toda a semente que foi plantada errada. E você pode ter certeza que não viverá na sua vida o efeito, o que a gente está falando? O efeito o quê? Aplauda Jesus bem forte. Não vai viver.